Gente, quem vai entrando aqui já vai me dizendo se está escutando bem a live ou não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o consumo consciente, celebrando aí esse comecinho de julho, que é o plástico, julho sem plásticos. A Eunice já deve estar chegando. Olá, Pipa, tudo bem? Já vamos começar. Gente, me conta aqui, o que vocês estão fazendo esse julho para diminuir o uso de plásticos? A Eunice, esse ano ela lançou um... Ah lá ela! Olá! Ela lançou mais um desafio, ela vai contar melhor pra gente. Ela já tá entrando. Olá! Tudo bem, Eunice? Tudo bem, por aí. Aqui também tudo bem. Eunice, eu estava contando pro pessoal do desafio que você lançou agora. Que aconteceu ano passado, você lançou outra vez esse ano, não foi? Sim, estamos a fazer o Plastic Free July desde 2017 na Ah, Maria. já faz mais tempo. Sim, Muito bem. Então, cada dia tem uma pessoa que dá uma dica sobre como reduzir o número de plásticos, né? exatamente. E a Ana Vitória participou no ano passado. Eu acho que ainda me lembro, foi com os detergentes, não foi? Foi. Eu até passei na sua loja, comprei o detergente a granel, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito ainda. Então, eu comprei o detergente a granel. E para mim foi super interessante essa experiência mesmo, né? Porque é muito diferente você comprar um detergente. Eu acho que você tem até shampoos agora, não é verdade, Eunice? Temos, exatamente, tal e qual, é verdade. Muito bom. Eunice, então se apresente para o pessoal, conte um pouco mais sobre quem é você, o que é a Maria Granel, como é que esse projeto surgiu. Olha, queria agradecer antes de mais este convite e poder estar aqui contigo. Nós já há algum tempo que tínhamos combinado outros encontros e ainda não tinha sido possível. E é muito Sim. bom rever-te, Ana Vitória. Então, muito obrigada. Obrigada, Eunice. Muito Acompanho bom te ver também. todos os teus projetos. Aproveito para dizer aqui assim em público que és uma inspiração, partilhas o teu conhecimento com muito rigor, estou sempre a aprender contigo. Este novo projeto mais associado ao oceano, confesso que tem dado imenso prazer seguir, é uma aprendizagem Que bom. constante, fazes imenso conteúdo de qualidade todos os dias, incrível. Acho que é de facto serviço público de grande qualidade. Portanto, muito obrigada, é uma honra enorme estar aqui e estar contigo, uma mulher empreendedora. que eu, Assim como você. Obrigada, Eunice. e Eu em fico mesmo emocionada, porque assim, você também é uma grande referência para mim. E escutar isso de uma referência é incrível. Então, obrigada. Obrigada eu. Mas acho que é sempre importante sublinhar, porque não podendo estar sempre juntas, se calhar podes nem ter essa percepção e acho que devemos todos dizer isso quando Sim. sentimos. Acho que é muito importante. Às vezes as pessoas nem têm noção do impacto que têm e acho tão importante sublinhar o mérito e de facto tens trazido tanta qualidade, tanto conhecimento que é mesmo para agradecer. Portanto, obrigada. Obrigada, Eunice. E em relação a mim, estavas a pedir para me apresentar. Eu sou a fundadora da Maria Granel, que é uma mercearia biológica 100% a granel. É um projeto que nasceu nos nossos corações, no meu e do meu marido, em 2013. E depois sonhámo-lo durante 2 anos a fundo. E abrimos portas em 2015, primeiro em Alvalade e depois em 2018 em Campo de Ourique. Além destas duas lojas físicas, temos também uma loja online desde 2017. E aquilo que nasceu como uma ideia de negócio, uma ideia inovadora de recuperar o granel tradicional, que faz parte do nosso imaginário coletivo nacional. Depois foi se tornando cada vez mais, e é aquilo que é hoje em dia, numa missão de luta contra o desperdício. Portanto, atuamos sobretudo ao abrigo do objetivo do desenvolvimento sustentável, do consumo responsável e sustentável. Um,
e tem sido este o nosso trabalho e a nossa missão. E Eunice, então conta como é que foi esse processo de abrir uma loja física em uma localidade aqui em Lisboa. Como é que foi para a comunidade receber isso também? Era algo muito novo para as pessoas? Elas já conheciam esse tipo de consumo? Como é que foi esse primeiro choque que aconteceu? Então, olha, eu posso dizer-te que só pelo facto de terem sido 2 anos, de 2013 a 2015, a trabalhar do ponto de vista conceptual no projeto, isto é bem revelador do facto de ser tão pioneiro. Como não existia, nós tivemos de criar praticamente, foi mesmo, tudo de raiz, desde selecionar fornecedores, desenhar, pensar do ponto de vista estético, o design da loja, o mobiliário, criar tudo à medida para que fosse uma experiência, para que não fosse simplesmente uma ida à loja, mas que de facto estivesse também associada essa ida a uma missão e, portanto, a uma experiência também de consumo, que é um tipo de consumo diferente, já falaremos disso Sim. também. E, portanto, foram 2 anos de muito estudo de mercado, também de estudo de referências internacionais. Nós tivemos a sorte, o meu marido, como consultor, trabalhou nos Estados Unidos, tivemos a sorte de acompanhar este modelo e este conceito em lojas americanas e depois também na Europa. Estivemos em contacto com a pioneira em Inglaterra, a Catherine Conway, que abriu, digamos assim, quando olhamos para a Europa, de facto, ela foi a primeira pessoa a trazer o granel para a modernidade em 2006, portanto, imagina, 2006, Sim. nós estamos em 2013, e depois também acompanhámos de perto aquilo que se estava a passar essencialmente na Alemanha, em Berlim, com o Warpact, que abriu poucos meses antes da nossa loja, França, Itália, Espanha, portanto, foi mesmo estar no terreno, falar com os fundadores, perceber quais as principais dificuldades e depois incorporar toda essa aprendizagem no nosso modelo de negócio e no nosso conceito também. Posso dizer-te que no início, portanto, tudo isto era novo, foi Sim. o curso inicial. E foi uma aprendizagem também, porque se a missão é reduzir o desperdício, confesso que isso é uma luta diária, constantemente. Nós geramos desperdício na loja, e portanto é uma aprendizagem também constante. E lembro-me muito bem, por exemplo, de nós termos introduzido no mercado, estavas a dizer se já existia, não era? Como é que foi a reação das pessoas? E é muito Sim. engraçado, porque em 2015 nós já tínhamos supermercados, portanto, grandes superfícies com supermercados certificados biológicos de grande qualidade Uhum. em Lisboa, que é o caso que eu sei, que eu conheço melhor, e também já tínhamos em todo o país grandes superfícies com secções a granel. Portanto, estes dois mundos já existiam. O que não Uhum. existia era, de facto, um espaço 100% dedicado a granel, portanto, com tudo a granel, e com todos os produtos biológicos certificados. Portanto, nós unimos estes dois mundos, o biológico e o granel. E depois, como te estava a dizer, nós introduzimos a possibilidade de as pessoas trazerem os seus próprios recipientes, o sistema BIOC, Bring Your Own, e isso também foi de facto revolucionário. E foi também arriscado, porque não sendo um hábito, não estando enraizado na nossa cultura de consumo, estávamos assim com grande expectativa para ver se as pessoas iam aderir ou não. E na verdade ainda demorou bastante tempo e lembro muito bem do primeiro querido freguês que entrou na loja com os seus próprios frascos e da festa que foi, não é? Que ficámos mesmo muito felizes. Já tínhamos treinado em equipa entre nós, mas nunca tínhamos tido a experiência de acolher a pessoa, pesar os frascos, descontar a taxa. E Sim. foi uma celebração. Lembro perfeitamente desse dia. E isso foi quando? Foi logo após abrirem a loja ou demorou mesmo um tempo? Não, foi logo. Isto porquê? Porque a poucos meses de abrirmos a loja, eu assisti a uma reportagem com a Bia Johnson, em que Ah, ela ia ao supermercado com o seu cesto, com os seus frascos, e em que se abastecia dos dispensadores da quantidade de que precisava. E foi exatamente nesse clique. Repara que faltavam poucos meses. Eu vi a reportagem em junho ou julho e abrimos a loja em novembro.
E, portanto, foi nesses meses que decidimos que, para além de ser a granel, além de ser biológico, que íamos permitir às pessoas reutilizarem os seus recipientes. Então, no primeiro dia, quando as pessoas entraram na loja, já havia uma inscrição na parede a dizer traga o seu próprio recipiente, mas se esquecer, nós temos à disposição. Sim. Desde o dia 1 que é possível fazê-lo, sim. Então é zero waste, é biológico e tem mais uma coisa. É biológico, a granel. É a granel, exatamente. E depois é muito engraçado tu dizeres isso, porque nós temos desde o dia 1 na parede esta ideia que no fundo corresponde também ao objetivo sustentável do consumo responsável e sustentável, e está desde o dia 1 da parede esta ideia de consumo responsável, consumo sustentável e zero waste. Obviamente que este desperdício zero, o zero, estamos a falar de um arquétipo, mas é verdade que está na nossa missão desde o dia 1 e também está na nossa aprendizagem desde o dia 1, porque fomos aprendendo muito com os nossos erros, não é? E Eunice, eu lembro de você, acho que foi uma palestra que eu fui que você falou, já não lembro mais o contexto, mas eu acho que foi um evento que eu fui que você era palestrante, estava ali falando sobre a loja. Eu lembro que você falou que tinha uma inspiração dos Açores. É o seu marido que é dos Açores e você teve vocês tiveram essa inspiração conjunta, porque eu morei nos Açores também, eu lembro de ter visto muitas lojas a granel. Já não sei se é tão comum ainda, mas assim, na época que eu morei lá, tinham muitos desses mercadinhos mesmo de bairro, onde a gente comprava coisas a granel, era possível levar os próprios sacos se a gente quisesse. Então, teve essa inspiração também nos Açores. Faz parte da nossa cultura e até há algumas décadas era a forma de consumir institucionalizada. Os Açores entrou na minha vida graças ao meu marido, porque ele é de São Miguel, e quando nasceu a ideia, em 2013, nós estávamos num momento da nossa vida em que nos apercebemos que estávamos aqui em Lisboa completamente desenraizados. Portanto, ele sendo de São Miguel estava aqui e eu, minhota de Faf, também estava em Lisboa. E estávamos os dois longe das nossas raízes, das nossas origens, das nossas famílias. E posso dizer-te que a Maria Granel nasceu de um fator saudade desta, não sei como te explicar de outra forma, mas havia um apelo de regresso que, não se podendo concretizar fisicamente, se concretizou através da loja, porque quem entra na loja, e eu fico sempre comovida quando me dizem isso, quando há alguém que entra e que se lembra das memórias de infância, da ida à mercearia. E, portanto, a Maria Granel é uma homenagem a essas memórias bem tradicionais do nosso passado coletivo, não é? Porque isto é muito característico da nossa cultura. Eu lembro quando eu era criança ainda, no Brasil ainda tinham muitos mercados e tudo que vendiam as coisas mesmo a granel. As crianças gostavam até de colocar a mão dentro do feijão. Hoje é uma coisa que já quase não existe. Sim. Se eu volto para o Brasil de férias, não tem nada. É outro ponto importante, porque nós sentimos que esse granel bem tradicional que precisava eu diria, desta atualização ou modernização. Sim. E se reparares em termos de dispensadores, em termos de regras de higiene e de segurança alimentares, houve assim um caminho muito importante. Nós temos uma entidade certificadora dos princípios HACCP, que é extremamente rigorosa, como deve ser, e, portanto, é mais uma vez um testemunho também de evolução e de revolução no que diz respeito ao granel. É verdade, porque eu acho que quando muitas pessoas pensam em granel, pensam nesse modelo que eu citei, que é aquele modelo antigo. Por exemplo, no Brasil, na época que eu me lembro disso, não tinha muitas leis sanitárias, etc., que de uma certa forma protegiam ali a qualidade da comida, etc. Claro. Então, hoje já é uma coisa totalmente diferente, faz total sentido ter uma loja granel nas circunstâncias de hoje, porque já existem regras sanitárias e, enfim, para os próprios alimentos, não é? Ali qual, sim.
E Eunice, você tem, eu sempre acompanho assim os seus materiais, você acabou de lançar um livro também. Eu lembro que você me contou até ano passado, quando a gente se encontrou, quando era possível se encontrar presencialmente. A gente conversou sobre o seu livro, até você me falou que você tinha escrito ele, inclusive, nos Açores. Conta como é que foi esse processo de transformar também toda a história da loja em um livro, passo a passo, para que mais pessoas possam conseguir fazer essas receitas em casa. Sim, é mesmo isso. Não fui eu que tive a iniciativa de o escrever, foi a editora que veio ter comigo e que me lançou esse Uau! sim, e eu achei que fazia todo sentido que a missão, porque no fundo eu conto no livro, é um relato muito pessoal da minha jornada, portanto, na primeira pessoa, na minha jornada de redução, na minha jornada lenta, longa e muito imperfeita. E, portanto, eu conto essa jornada. E isso só aconteceu, esta revolução e esta mudança de paradigma de um consumismo exacerbado da minha vida para a redução de desperdício só acontece porque a loja, o propósito, a missão da loja acabaram por contagiar a minha própria vida e a minha própria missão. E, portanto, eu conto isso. Há uma parte que é de relato na primeira pessoa da minha experiência e depois há um outro lado que é um guia prático de redução de desperdício dentro e fora de casa. Portanto, quando chegou o convite, para mim foi extremamente natural, foi fluido passar daquilo que nós fazemos enquanto Maria Granel na produção de conteúdos e tentar contagiar a comunidade, passar isso para livro, porque na verdade já tudo existia, não é? Aquilo que está no livro foi aquilo que nós também fomos produzindo para ajudar as pessoas a fazerem a sua própria caminhada. Eu devo dizer-te, por acaso acho que nunca contei isto nunca, Em nunca público. tinha contado isto, mas o livro chegou e o processo do livro aconteceu num momento muito delicado da minha vida. Eu estive internada, Eu uh, lembro que passei por você me uma contou sobre isso ano passado. exatamente, passei por uma situação grave e difícil. Foi também uma situação de grande aprendizagem e um momento em que posso dizer-te que a Maria Granel só continuou a existir porque nós temos de facto uma equipa extraordinária. E portanto foi um momento, eu comovo-me sempre, portanto não convém estar a falar muito tempo disto. Não Foi tem problema. à nossa equipa que o barco continuou para a frente. Foi um momento muito delicado da minha vida. E o livro aconteceu durante a convalescença. Eu escrevi durante esse período. E fez muito sentido, porque de alguma forma eu estava a restabelecer-me, quer dessa situação difícil, mas também a refletir ainda mais, não é, neste contexto sobre qual era o meu propósito de vida. E terminei o livro, terminei a escrita nos Açores. E lembro-me, é tão engraçado porque tudo faz sentido. Lembro-me que, em particular, nesse agosto, choveu imenso. Nossa, ano passado foi. Eu tava lá também. Porque meu namorado também é dos Açores, né? Então eu sempre vou nas férias. Sim. Até, olha, se eu for esse ano, eu te aviso. A gente não pode se encontrar, é uma coisa. E foi Mas ótimo. olha, Eunice, a gente pode se encontrar lá a qualquer hora, quando der. Escrevi nos Açores, que para mim é um paraíso. Eu É conto lindo. vezes para chegar à altura de ir para os Açores e também é muito, muito, muito curioso que o verde dos Açores me faz lembrar imenso, por isso é que eu me sinto, acho que é por isso também que me sinto em casa. É um verde muito semelhante ao do Minho e Sim, com o bónus que é o azul do Atlântico que nos rodeia, e por isso eu adoro sim. os Açores e Eu também amo. ter melhor sítio para escrever o livro, sem É dúvida. uma grande inspiração, né? Porque lá a gente está realmente imerso ali na natureza, com esse Exatamente. contato todo. É. Eu morei lá em 2016 e foi quando eu comecei a ter esses. Eu já trabalhava com sustentabilidade e tudo, mas era uma coisa muito. É o meu trabalho, não era algo que eu incorporava na minha vida. E depois de morar nos Açores, eu senti que muita coisa mudou. Por ter mesmo essa. Um mosquitinho.
por ter mesmo essa convivência, né, com a natureza. Os Açores é a natureza, né? Então é É, um lugar onde eu tive mesmo esse clique de sustentabilidade depois que eu morei lá. exatamente, eu concordo tanto, e posso dizer-te que mesmo antes da minha vida sofrer esta viragem por causa da Maria Granel e de eu ter feito a minha transição ecológica, como diz a Lívia, antes deste despertar ambiental, eu senti que os Açores já tinham esse papel em mim, porque eu passava o ano todo à espera de carregar as baterias no meio da natureza e apercebi-me Sim, que, de facto, a natureza tinha esse poder e que me dava acesso a algo, porque é isso que eu sinto nos Açores, a algo que está praticamente intocado pela mão humana e que se mantém na sua beleza inicial e iniciática quase. Eu acho que há algo de místico, tem. profundamente Tem sedutor alguma coisa ali, é verdade. Eu mal vejo a hora também de poder realmente visitar lá sem restrições e tudo que a gente tem agora, porque é um Sim. lugar que, quando eu fui para lá pela primeira vez, mudou mesmo a minha vida. E eu acho assim, esse contato com a natureza faz com que as pessoas de lá também tenham uma outra visão, por exemplo, para o oceano, para as questões ambientais. Eles são muito mais ligados nisso do que quem muitas vezes mora em uma cidade grande. Sim, Então é engraçado. posso confessar-te que o meu sonho é poder estar definitivamente nos Açores, Eu adorava. também. Vamos ficar velhinhas por lá. E contribuir de forma mais ativa, porque eu acho que é um arquipélago, como estás a dizer, não é? Que tem. Que ainda, eu acho que tem imenso potencial e que deve assumir ainda mais esta responsabilidade, precisamente pelo seu enquadramento geográfico. Acho Sim. que temos muito para fazer e que é muito preciso também fazer, sem dúvida. É verdade. E Eunice, então, conta pra gente um pouco mais como é que foi essa sua trajetória empreendedora. Como é que você conseguiu tirar uma ideia do papel, realmente transformar isso num negócio, ter todo esse sucesso que você tem hoje em Portugal, né? Porque você é reconhecida até internacionalmente, né? E como é que isso aconteceu? Como é que foi? Você já tinha alguma experiência com outros negócios ou foi uma marinheira de primeira viagem? Nada, o que eu posso dizer, o que eu acho que no nosso caso fez toda a diferença, como te estava a dizer, é não só a equipa que nós temos, desde o início, portanto, ainda antes da loja abrir, nós tínhamos connosco pessoas que tinham muita experiência, que sabiam muito de biológico, isso foi essencial para nos abrir as portas. E, por outro lado, o grande segredo está na dupla que constituímos, eu e o meu marido. A parte da gestão e a parte financeira é toda com ele, e acho que é uma boa dupla precisamente porque ele é extremamente objetivo, cerebral e muito vocacionado para a parte do negócio, portanto ele controla o Excel Sim, e eu sou a parte do coração, da sim. comunicação, da comunidade. E sei que só funciona precisamente porque nos complementamos muitíssimo bem. Depois, a minha formação toda, imagina, não tem nada a ver. Eu sou professora, venho da parte do ensino e da investigação em literatura portuguesa, não podia estar mais longe de uma descoberta muito agradável. Eu adoro tudo o que faço na Maria Granella. Eu estou mais nada para a comunicação, como te disse, e gosto muito desta interação, seja através das redes sociais, seja a produção de conteúdos. E acho que é um pilar muito importante do nosso projeto e da construção em comunidade, daquilo que Sim. fazemos a tentar contagiar os outros. Portanto, Eu acho que isso que você foi falou esse. de construção de comunidade é uma coisa que eu busco trazer também aqui, explicar para as pessoas o que, que é, porque muita gente não tem noção do poder que o digital tem para unir as... Agora a gente está tendo a força, né, por causa da situação Sim. toda. Mas Vale. antes disso, as pessoas realmente não tinham ideia do poder que o digital tem para realmente construir algo de bom. Porque a gente vê muita besteira na Sim. internet,
e coisas às vezes até um pouco, eu diria, mais voltadas ao entretenimento, algo assim, mas realmente a educação ambiental tem pouquíssimas coisas, né? Quando a gente compara aí esse mundo todo da internet, a educação ambiental ainda é muito pouco. Aham. E eu acho que você traz isso de uma maneira muito didática e muito simples, porque qualquer pessoa que é mesmo leiga no assunto e tá ali pela primeira vez lê um post seu, já consegue fazer uma receita em casa, já consegue ter acesso a um produto que você vende de uma forma bem simples. Então, eu acho muito bom que você traz a internet também alinhada ao seu projeto. Isso é super importante, de trazer essa produção de conteúdo. Como é que isso aconteceu, Eunice? Olha, foi muito, muito natural. Eu acho que também tive a sorte de vir exatamente da literatura, né? E do contacto com a palavra. E para mim, esse trabalho artesanal de escolher a palavra, escolher corretamente a palavra para chegar ao coração dos outros, a Vitória, à partida, eu sempre achei que na minha vida, não é pelo facto de ser professora, dava indicação de que viria a ser merceeira, pelo facto de ter vindo do consumismo excessivo, nada dava indicação de que eu teria um negócio com propósito na área da sustentabilidade. E quando Sim. eu penso, afinal há tanto de pedagógico naquilo que faço, que afinal até faz todo sentido e havia imensos sinais Sim. pelo caminho. Então, eu acho, nunca pensei sobre isso, mas agora que me perguntas, eu acho que a experiência do ensino que acabou por ajudar imenso a tentar comunicar da melhor forma e chegar a toda a gente. E a pessoas, inclusivamente, que possam estar num momento da sua caminhada em que estão perfeitamente indiferentes a estas causas, como eu estava, e tentar chegar a essas pessoas, nem que seja muitas vezes até pelo fator estético, pela fotografia que escolhemos, Sim. pela mensagem que passamos. O que interessa é que a pessoa chegue e que a sua atenção seja captada de alguma forma e que seja inspirada. Acredito muito, muito no poder dos pequenos gestos e da inspiração silenciosa, sim. E eu acho que é muito importante essa parte de comunicação, porque às vezes eu vejo projetos incríveis, projetos maravilhosos, e aí quando a gente olha a comunicação, ela quase que é inexistente. Assim, o impacto que essas pessoas poderiam gerar em outras, inspirando e mesmo revolucionando, né, a forma como a gente faz. Né? Porque eu acho que assim, Eunice, o seu negócio é um negócio mesmo revolucionário, porque eu saio na porta de casa, o que eu vejo é só plásticos, plásticos, plásticos. Assim, na minha rua mesmo, na minha região, não tem loja da granel. Tem, assim, uma e ainda é bem longe. Então, assim, a gente está falando de Lisboa, que é uma capital europeia, e mesmo assim é algo super novo. Então, é uma coisa mesmo muito, muito diferente. Você traz a comunicação disso para o público em geral, é super importante. Para mim, é assim, um dos pilares que deveria ser os pilares de todas as empresas, né? Eu acho que vocês fazem isso muito bem. Obrigada. E ainda acho que foi esta semana que estavas a falar da importância da comunicação e da coerência nessa Sim. comunicação, portanto, o teu elogio foi. Obrigada. Agradeço-te muito, mas eu concordo muito contigo e sei que no nosso caso, uma percentagem elevadíssima das pessoas que visitam a loja e do sucesso que possamos ter tido ou estar a ter se deve muito, muito ao trabalho nas redes sociais. E também Sim. temos assistido, nós temos 5 anos de percurso e de história, e eu devo dizer-te que nunca como agora assisti a tantas pessoas a usar a sua plataforma de influência para vocalizar esta causa. Então, eu acho que está a ser um momento muito interessante, que coincide que estamos a viver coletivamente, mas tem sido muito inspirador ver este despertar e cada vez mais pessoas a usarem as suas redes sociais para influenciar em nome de uma causa. Portanto, quando tu Sim. abres o Instagram e em vez de veres colocação de produto ou algo meramente comercial e de Sim. apelo puro e duro ao consumismo, tu estás cada vez mais a ver pessoas a usar, e somos todos influenciadores nesse sentido, Uhum. somos todos Também influenciadores. acho. Alguém do outro lado do ecrã. Portanto, seja uma centena, seja um milhão, é verdadeiramente inspirador ver as pessoas usar esta plataforma para influenciar
para uma causa comum e para a casa comum. Uhum. Também acho. E é esse o senso de comunidade, né? Não importa se tem 20 pessoas te seguindo, elas vão querer receber alguma coisa informativa, alguma coisa que melhore a vida delas de alguma forma. Se for 1 milhão, também, mas de qualquer forma são pessoas que estão ali atrás. Acho que a gente, com a internet, de um certo modo, a gente acaba perdendo essa noção, mas tem pessoas atrás, né? É verdade. Travamos um pouquinho. Voltou, Eunice. Eu estou a Travou de ouvir. novo. Eu não te vejo mais. Pronto, agora eu vejo. Sim. Já que estou, E Eunice, desculpa. pra gente fechar essa live, eu queria trazer uma última pergunta para você, que como eu falo muito sobre empreendedorismo também, porque também vem muito da minha experiência, eu sou consultora independente, então eu acabo trabalhando muito com essa área do empreendedorismo, sou apaixonada por isso. E o Oceano Marchané também é uma comunidade empreendedora pelo oceano, que é um campo super novo, né? A gente ainda é muito raro encontrar empreendedores do oceano, então o que a gente faz é justamente incentivar essa visão pelo oceano, de uma forma sustentável, com muita responsabilidade. E eu queria te perguntar, então, Eunice, que dicas ou que visão que você poderia trazer para um jovem que está começando hoje e que tem pouco acesso também a esse tipo de informação? Que dicas você dá, assim, baseada na sua trajetória? Sim. Então, olha, eu acho muito, muito, muito importante, e olhando para o meu percurso, foi isso que foi mais decisivo. Acho muito, muito importante tu nesse sonho, porque vamos ouvir muitas vezes não, vamos ter muita gente que não vai acreditar e que inclusivamente dizer que não faz sentido. E eu lembro-me que no caso do nosso negócio, por ele ser pioneiro, como e portanto isso faz mesmo parte e deve inclusivamente fortalecer o nosso propósito e fortalecer o sonho. Pensar, obviamente, tem sempre por base um estudo e uma sustentação daquilo que queremos, não é? Tem de fazer sentido e tem de ter contacto com a realidade. É muito importante que seja algo que traga, que seja diferenciador, que haja uma proposta de valor e quando assim acontece, então persistir no sonho. E depois, um outro conselho que eu dou, e mais uma vez, olhando para aquilo, para a nossa experiência, para a minha experiência pessoal, mesmo depois de já estar o negócio a ser implementado e já estar aparentemente em velocidade de cruzeiro, é muito importante nunca descurar a inovação. Inovar, 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 inovar. Isto porquê? Porque quando somos pioneiros, é normal e é bom sinal que sejamos imitados e que haja réplicas. Mas ninguém consegue nem imitar, nem replicar a nossa alma, o nosso sonho, a nossa coerência e, portanto, é preciso estar sempre à frente no mercado, a inovar, a trazer propostas de valor. Portanto, eu diria que é muito importante conciliar são os dois conselhos, no meu entender, que são fundamentais. Sim, e isso que você falou também de trazer porque eu vejo assim, a Maria Granel tá muito associada à Eunice. Então é um projeto que tem mesmo a sua identidade, tem a identidade de toda a equipe que trabalha com vocês, mas eu vejo muito da Eunice ali, realmente naquele projeto, porque é algo que nasceu de você também. Eu acho que as marcas mesmo, elas estão tendo esse movimento de transição agora, de também criar essa identidade mais pessoal com as pessoas, de vir aqui, por exemplo, no Instagram e colocar a cara para falar que é uma coisa que alguns anos atrás isso era inimaginável, né? Uma marca aparecer, o representante daquela marca falando com as pessoas, a marca era quase que uma coisa intangível, né? E hoje a marca já está muito associada com as pessoas, então acho que isso traz também muita responsabilidade para quem lidera um projeto, porque a gente tem que observar muito bem o que a gente fala, tem muito mais responsabilidade que você traz com isso. Então, é um movimento super novo, mas que a gente também tem que ficar atento, né? É verdade. E pego nas tuas palavras para dizer exatamente isso, não é? Quando tu vives o teu sonho
e estás a colocar o teu propósito no negócio, tu estás a dar-lhe alma e identidade. Não podia concordar mais. E noto, por exemplo, quando nós falamos dos nossos fornecedores e comunicamos o rosto, a história, há ali também imediatamente um vínculo afetivo. E nós precisamos muito disso nos negócios. Quando existe este vínculo afetivo, nós já estamos a trabalhar também a sustentabilidade, estamos a trabalhar a transparência na cadeia de valor. Então, quando humanizamos, quando damos rosto, damos também coração e damos valor, sem dúvida nenhuma. Sim. E é sobre isso, é sobre também não esconder as pessoas que estão por trás dos processos, né, Eunice? Porque isso foi escondido durante muitos anos para os consumidores hoje a gente tem acesso a todo tipo de informação. Então, assim, se eu quiser saber como que uma marca funciona, eu vou no Google, digito e eu posso descobrir coisas horríveis sobre ela. Porque se ela não for transparente, a gente acaba descobrindo. E é muito importante, então, a gente ter essa transparência que você falou com os fornecedores. Eu acho que isso também é muito para frente, para que a gente possa realmente humanizar mesmo as marcas, que elas tragam essa parte, esse aspecto mesmo humano, né? Eu acho que isso está a acontecer e que a situação da pandemia veio acelerar exatamente isso. Não só essa ideia de humanização num momento crítico, tendencialmente desumano, em que estamos com máscara e a tapar o rosto, mas é interessante assistir que, do ponto de vista das marcas, nós estamos a ver exatamente o oposto, não é? Podemos estar com máscara, mas é um momento de humanização, no caso das marcas. E outro aspecto que eu acho que também está a emergir é olhar para o futuro não como algo que traz competição, mas como um momento de colaboração. Acho que estamos a assistir cada vez mais a este paradigma colaborativo, seja entre marcas, seja entre, por exemplo, marcas e investigação, marcas e ciência, marcas e universidades. Acho que... Também acho. Essa parte da colaboração é sobre isso mesmo, é uma mudança de pensamento que tem que acontecer, né? Porque não é de um dia para o outro também, mas que a gente tem que ir nesse caminho de começar a perceber, olha, essa pessoa não necessariamente é meu concorrente, ela pode ser meu parceiro, nós dois juntos, a gente pode fazer algo muito maior do que se a gente ficasse perdendo tempo brigando, não é verdade? Então, quando falamos de sustentabilidade, ainda mais, porque é aquela situação que quem ganha é o mundo, não é? Muito mais do que aquele negócio ou outro negócio, sim, sem dúvida. É uma total mudança de paradigma, né, Eunice? E, Eunice, então, para a gente encerrar essa live, deixa aqui para o pessoal os seus links. Muito obrigada pelo seu tempo, Eunice. É sempre muito bom conversar com você. Eu sou apaixonada pela Maria Granel e assim que der, eu também vou passar na sua loja e repor as coisas aqui em casa. E é mesmo um projeto inspirador, cheio de propósito. A gente sente isso quando você fala, dá para ver a sua paixão. É mesmo algo que transborda, assim. Então, parabéns. Bom ouvir. Obrigada, Ana Vitória. Então, eu vou... Tinha aqui o livro só para mostrar. Muito bom. Então, este é o livro, chama-se Desafio Zero. É um guia prático, vão encontrar muitas receitas, muitas dicas. E depois também podem caminhar comigo por esta jornada e por este trajeto em que eu conto as minhas dificuldades e as minhas vitórias. E podem encontrar-nos também através do Instagram, aqui nesta conta, mariagranel.lx, e no nosso site, mariagranel.com. Fácil, fácil. Ainda não tenho o seu livro, hein? Vai ser um dos próximos que eu vou ler. Então, está na minha lista. É isso, Eunice. Muito obrigada. E um beijo, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Obrigada. Beijinhos.